Bem-vindo você que está acompanhando a gente no programa Cristão de Cuidado frente ao Covid. Como eu tinha dito no programa anterior, hoje nós vamos ver uma fisioterapeuta, assistir uma fisioterapeuta, essa profissional que hoje tem se revelado mais importante do que anteriormente, muito conhecida por dor na coluna. Eu diria que há um ano está conhecida no mundo inteiro exatamente pela fisioterapia hospitalar, né, junto à UTI, fisioterapia respiratória, e isso é muito bom. A Sara Quirino, ela é fisioterapeuta hospitalar, num dos hospitais que ela trabalha, inclusive, é na UTI de Covid. É a pessoa ideal para vir ajudar a gente aqui, nos dando informações que muitas vezes a gente fica confuso com os termos técnicos, muitas vezes a gente não entende exatamente o que estão falando, e também existe muita angústia, né, do familiar e do próprio paciente quando ele escuta que vai para a UTI, né, Sara? E também a gente precisa saber que tem alguma coisa que a gente realmente pode fazer para melhorar, não é assim. Então, existe recurso, tratamento, técnicas, e que bom que a Sara se dispôs a vir aqui, e a gente agradece de coração, viu, Sara? Eu vou orar agradecendo a Deus pela vida dela. Pai querido, muito obrigada, Senhor, pela Sara, pela sua disposição de vir aqui, nos informar, nesse tempo de tanta confusão e desinformação. Pedimos a sua bênção especial sobre a vida dela, sobretudo sobre esse trabalho, que o Senhor possa estar protegendo, livrando, Pai. Obrigada por ela e por tantos outros profissionais que têm enfrentado com bravura, se dispor a estar entrando nesses ambientes contaminados e têm feito cura de tantas pessoas. Por isso nós louvamos e bendizemos o seu nome. Pedimos uma bênção especial também sobre a vida de todos que nos acompanham. O Senhor conhece o coração, a situação e o momento que cada um atravessa. Abençoa cada um. É isso que pedimos em nome de Jesus. Amém. Sara, fica à vontade, tá bem? Muito obrigada, Janine. Tchauzinho. Bom, como a Janine já me apresentou, meu nome é Sara, eu sou fisioterapeuta, sou especialista em urgência e trauma e atuo somente em ambiente hospitalar. Trabalho em 2 hospitais atualmente e um deles ele tem um perfil característico de praticamente a maioria dos leitos de pacientes com Covid. Então, hoje a gente vai falar sobre a atuação do fisioterapeuta, né, no Covid. Perguntar para alguém o que é Covid-19 atualmente, eu acho que todos nós estamos cansados de saber, porque é só isso que fala e você liga a televisão e é só isso que tem lá. Mas só lembrando que o Covid, ele é um vírus que ele infecta principalmente esses tipos de animais e relacionado a seres humanos, esse tipo de vírus específico, ele quase não tinha infecção, ação sobre a vida do ser humano. Mas isso mudou, né, recentemente. Lá em Wuhan, na China, em 2019, esse tipo de vírus específico que se chama SARS-CoV-2 infectou um humano e desse humano infectado, nós hoje vivemos a pandemia que atualmente fez toda a nossa vida, toda a nossa rotina mudar. Então, sempre bom reforçar a transmissão do Covid. Como ela ocorre? Ela ocorre por espirro, tosse, catarro ou gotículas de saliva. Por isso que nós sempre reforçamos a utilização da máscara quando a gente vai sair da nossa casa. É para evitar aperto de mão, beijo e abraço. Eu acho que isso para o brasileiro foi uma das coisas mais difíceis, porque nós somos pessoas calorosas. E hoje você se policiar quando cumprimenta e conhece alguém. Infelizmente, hoje é a nossa rotina e nós devemos evitar esses tipos de contatos. E contato também com superfícies contaminadas, porque às vezes a gente tosse e encosta em alguma coisa e essa mão nossa que ficou contaminada, aquela superfície que a gente tocou, o vírus ainda pode sobreviver algumas horas em cima daquela superfície. Se você toca e depois toca uma mucosa, a boca, o nariz ou os olhos, você pode estar trazendo esse vírus para dentro também. Os principais sintomas: febre alta entre 37,8 e 40 graus,
Tosse, geralmente ela é seca, o paciente ele pode referir dificuldade de respirar, e se você está tendo esses tipos de sintomas, pode ser um alerta que pode ser COVID. Espirros, coriza, nariz entupido e diarreia são sintomas mais raros, mas eles podem acontecer, e muitos pacientes também têm relatado a perda do olfato, não sentir cheiro e perda do paladar também. Então, se você está tendo esses tipos de sintomas, cabe aí um alerta para provavelmente ter que procurar um auxílio médico. Precaução. Lave bem as mãos com água e sabão, ou use álcool em gel se não tem como você lavar a mão no lugar onde você está, não tem banheiro, não tem uma pia. Cubra o nariz e a boca ao espirrar ou tossir. Não compartilhe objetos pessoais, nenhum objeto pessoal mais hoje deve ser compartilhado. Mantenha os ambientes sempre bem ventilados e evite aglomerações. Então, passando já o que todo mundo já sabe, e é importante reforçar, porque essa é a nossa luta atual que a gente tem para conseguir diminuir os números de casos de Covid no Brasil. Eu trouxe aqui um exemplo de 100 pessoinhas para falar mais ou menos como que hoje chegamos no cenário atual. O Covid, ele tem uma alta contaminação, então ele se dissemina de forma muito fácil, mas ele tem uma baixa letalidade. O que isso quer dizer? Que por mais que se contamina muito, poucas pessoas morrem. Mas, Sara, nós já passamos de 250 mil mortes no Brasil. Como que mata pouco? É porque isso é proporcional ao número de pessoas que estão sendo contaminadas. Por exemplo, nós já sabemos, já é descrito na literatura, que 80% das pessoas que se contaminam com o coronavírus, eles terão sintomas leves, sem necessidade de hospitalização. Ou seja, eu contraí essa doença, estou apresentando sintomas leves, mas essa doença ela irá se resolver sozinha, sem necessidade de nenhuma medicação, até porque hoje ainda não existe uma medicação que atinge o Covid e cura a gente do Covid. Então, se eu ficar na minha casa, estou tendo sintomas leves, eu tenho 80% de chances dessa doença se resolver sozinha. Eu posso ficar mal, posso ficar com tosse, posso ficar com uma dor no corpo, mas ao longo de 14 dias, que é mais ou menos o tempo que esse vírus fica no nosso corpo, essa doença irá se resolver sozinha. No entanto, a gente tem aqueles 20% lá em cima, que são os pacientes que têm risco de desenvolver sintomas leves ou graves, mas com necessidade de hospitalização. Esses sintomas leves com necessidade de hospitalização, geralmente são aqueles pacientes que precisam apenas de suporte de oxigênio enquanto estão passando por essa doença e depois eles vão embora para casa, ou os pacientes que ficam graves, que são pacientes que precisam de recursos um pouco mais complexos para eles poderem vencer essa doença. Dentro dessa casa, desses 20%, nós sabemos hoje que 5% destes pacientes virão a óbito. No início da pandemia, quando a gente ficou sabendo o que estava acontecendo na Itália, essa taxa de óbito ela girava mais ou menos em torno de 3%. Hoje ela gira em torno de 5%. No entanto, quando a gente pensa, se mais pessoas se contaminam, então proporcionalmente nós teremos mais óbitos. Entendem por que então nós temos tanto óbito? É porque nós temos muitas pessoas contaminadas. Mas, Sara, quem são essas pessoas que têm maior risco de vir a óbito? Nós não sabemos afirmar ao certo, mas nós sabemos que algumas pessoas têm mais riscos do que outras. Os idosos, pessoas acima de 60 anos, somente pelo fato de ser um idoso,
ele já tem alguma parte da saúde dele comprometida. Então, ele já é um paciente com maior risco de estar nesse grupo que, se contrair a doença, poderá vir a óbito. Mas o que nós temos visto e estudado é que pessoas sem comorbidades também estão ficando graves no hospital. Pessoas jovens também estão indo para o hospital. Então, hoje, nós não conseguimos saber exatamente quem são essas pessoas que têm esse risco de óbito. Só para vocês terem noção, o primeiro paciente na Itália contaminado que precisou ir para um hospital e, infelizmente, foi a óbito, foi um jovem de 30 anos sem comorbidades. Então, esse vírus ainda coloca uma pulga na nossa orelha de quem está à frente, de quem pesquisa, porque ele realmente é imprevisível. E a fisioterapia? Como que a fisioterapia trabalha frente a isso? A fisioterapia, a gente tem 3 vertentes frente a esse vírus, que seria a prevenção, o tratamento e a reabilitação. Na prevenção, no início, quando o vírus ficou conhecido a público e os casos começaram a aumentar, foi passado vídeo de orientações para as pessoas ficarem em casa, comprar balão, ficar soprando balão em casa. Mas eu sinto muito informar que isso daqui não é fisioterapia. Falaram para soprar bolinha de sabão em casa, porque quando você enche o peito e você sopra, isso ajuda a fortalecer o pulmão. Isso aqui também não é fisioterapia. Não, você vai lá para o fundo da sua casa, no seu jardim, coleta flores e cheire essas flores, porque você vai ficar com o pulmão mais forte. Isso também não é fisioterapia. A fisioterapia, ela trabalha muito na prevenção não só do doente com Covid, mas de todas as outras doenças que podem afligir o humano, lá no início, com hábitos de vida saudável para estimular essa pessoa a seguir nessa caminhada de vida saudável. Então, é aquilo que a gente sabe, realizar prática de exercícios físicos, alimentação saudável e sono suficiente para descansar o corpo. Só que isso daqui é o que vai garantir para a gente, para o nosso corpo, que a gente vai ter uma porcentagem de débito quando alguma doença nos afligir. Então, se eu tenho um corpo mais saudável, um corpo que responde bem, um corpo sem outras doenças associadas, quando uma doença aflige meu corpo, o meu corpo não sente tanto, porque ele tem uma parte lá positiva que ele consegue gastar. Se eu sou uma pessoa que já tem muitas comorbidades e ainda continuo sedentária, esse corpo tem mais chance de responder mal quando uma doença aflige ele. Então, a prevenção é aquilo que todo mundo já sabe, relacionado ao Covid. É prática de exercícios físicos e a proteção, utilizando máscara e o isolamento social. E aí a gente sempre põe aquela brincadeira, né? A doutora chega para o paciente e fala, você tem uma doença grave, mas você pode ficar tranquilo. E o paciente fala, posso? Por quê? A doutora responde, dá para curar com alimentação saudável e exercícios. E o paciente fala, meu Deus, eu vou morrer. Todo mundo sabe que esse é o remédio para nos ajudar a ter uma longevidade, uma vida com mais qualidade, mas são poucas as pessoas que realmente têm alimentação saudável e têm a prática de exercícios. Frente ao Covid, hoje, não tem nada, um aparelho, uma medicação que vai fazer eu me prevenir a não pegar o vírus e não desenvolver sintomas, se não for a vacinação. A vacinação hoje é a nossa esperança de que várias pessoas sejam vacinadas. Então, o governo está trabalhando para comprar a dose, está fazendo campanha de vacinação. Essa é a prevenção que existe. A Coronavac, eu vou citar uma
das várias vacinas que hoje estão sendo desenvolvidas, ela já demonstrou que ela reduz até 78% de chance dos casos leves necessitarem de ir para o hospital. Isso é uma porcentagem bem alta. E os estudos também já demonstraram que ela é capaz de evitar 100% dos casos graves. Então, hoje, a esperança nossa da prevenção do coronavírus tem que ser a vacinação mesmo da população. Vamos passar agora para o tratamento. Sara, eu peguei Covid, estou apresentando sintomas. Como que eu vou me tratar? Como eu já falei para vocês, não tem também remédio milagroso até hoje que consiga fazer um tratamento do coronavírus. E aí eu vou tentar responder algumas perguntas. Eu vou precisar procurar atendimento médico? Ora, se você está tendo sintomas leves, está isolado na sua casa, mas você começou a apresentar uma respiração rápida. A respiração do ser humano, quando a gente está normal, em repouso, ela gira aí em torno de 12, 18, até 20 incursões. Uma respiração rápida é uma respiração que, por minuto, você respira mais do que 30 vezes. Nossa, agora eu vou ficar contando quantas vezes eu respiro por minuto. Isso também não funciona assim. Porque a respiração, assim como o batimento do nosso coração, é algo que a gente não pensa para fazer. Se você para pensar na sua respiração, você já vai mudar a sua respiração completamente. Então, não precisa contar o número de respirações que você está fazendo, mas se você sente que está tendo uma respiração rápida, falta de ar e uma dificuldade de respirar que você não sentia antes, é hora de procurar um médico. Vou precisar de oxigênio? Quem vai definir se a pessoa vai iniciar um tratamento com oxigênio ou não é um profissional da saúde capacitado para isso. Geralmente, ele é um médico e um fisioterapeuta em conjunto com essa equipe médica. Por quê? Nós iremos avaliar como está o seu pulmão. Geralmente são pedidos raio-x, tomografias, para ver o tamanho do comprometimento desse pulmão. E aí nós iremos optar pelo início da utilização do oxigênio. Tenham em mente que oxigênio, ele é uma medicação. E toda medicação em excesso, ela é maléfica ao nosso corpo. Então, eu não posso, em hipótese nenhuma, administrar oxigênio em mim mesma porque eu quero, porque eu acho que eu preciso, entendeu? Então, medicações em excesso, oxigênio, eles têm em excesso efeito deletério para o corpo. E é o corpo, não é somente o pulmão. Frações de oxigênio em excesso num pulmão que não precisa disso, nós iremos causar mais processo inflamatório nesse pulmão. Então, oxigênio somente com indicação médica. Como que vai ser feita essa administração de oxigênio? Ora, depois que a equipe médica de fisioterapia avaliar esse paciente, nós iremos querer ter uma saturação de oxigênio maior ou igual a 92. Eu acho que hoje todo mundo sabe o que é uma saturação de oxigênio, porque está aí na mídia. O que é um oxímetro? É aquele aparelhinho que coloca aqui na pontinha do dedo e ele vai mostrar lá quanto de oxigênio que está passando pelo meu capilar naquele momento. Para pessoas normais, de todas as idades, é normal acima de 92. Se você está tendo sintomas gripais com suspeita de Covid e a sua saturação está menor do que 92, é um alerta para a nossa equipe de que talvez você irá precisar de suplementação de oxigênio. Meu Deus, mas esse 92 é o ponto de corte para todo mundo? Não. Pessoas fumantes ou ex-tabagistas, a saturação deles normal, sem Covid, sem nada,
ela gira em torno de 88 a no máximo 92. Então, esse tipo de população de fumantes ou ex-fumantes, a saturação deles já é diferente, porque os anos do cigarro já mudaram a estrutura do pulmão. Então, nesse caso, a gente vai suplementar o oxigênio se a saturação estiver abaixo de 88. E a gente também tem muito falado do exame de sangue. Nossa, porque eu fiz o exame de sangue, o doutor viu lá, falou que a minha saturação no exame de sangue, o meu oxigênio no sangue está muito baixo. Esse exame chama gasometria arterial. É um exame de sangue que é feito lá no sangue da artéria, que é o sangue que sai lá do coração, e ele é rico em oxigênio. E aí a gente vai ver quanto de saturação arterial de oxigênio que o seu corpo tem. E quando está abaixo de 60, percebam que a numeração ela é diferente, aí é a hora que a equipe irá decidir pela suplementação de oxigênio. Acho que até aqui a gente está claro, né? Então, oxigênio sozinho, sem indicação médica, não. Como que esse oxigênio ele é administrado? Então, a partir desse slide aqui de tratamento, nós iremos ver da parte mais simples e nós iremos subir escalonando pela necessidade que o paciente tem de ajuda para passar nessa parte do COVID. Então, quando a gente vai suplementar oxigênio para o nosso paciente, uma das primeiras coisas que a gente utiliza é o catéter de oxigênio, que ele vem assim na pontinha do nariz, passa aqui atrás da orelhinha, parece um óculos, e aí esse daqui é utilizado para baixas concentrações de oxigênio. Oxigênio a gente oferta 1 litro, 2 litros, 3 litros, então é por litragem. Esse catéterzinho aqui, ele consegue oferecer até 5 litros de oxigênio. Ai, Sara, uma paciente chegou, mas ela está precisando de mais oxigênio para ela poder manter aquela saturação acima de 92. Então, o próximo dispositivo que a gente vai utilizar é uma máscara não reinalante. É uma máscara que ela fica tampando nariz e boca, ela tem umas borboletinhas na lateral para o paciente poder respirar, e ela tem um saquinho aqui embaixo que ele acomoda o oxigênio ali e consegue ofertar maiores concentrações de oxigênio para esse paciente, chegando até 15 litros. De 5 para 15 é muita coisa, tá bom? Sara, já colocamos a máscara e a saturação não melhora e a respiração rápida ainda está lá e o paciente está falando que está com dificuldade para respirar. Então, o que a gente vai lançar a mão agora? Em alguns serviços, não são todos, eu não posso afirmar isso no sistema SUS e nem também em tantos hospitais particulares, mas em algumas pessoas que foram procurar, que têm parentes, é a cânula de alto fluxo, um catéter de alto fluxo, alguma coisa de alto fluxo que falaram que o meu parente precisa. Essa cânula de alto fluxo, ela oferta oxigênio em altas concentrações, muito maiores que aquele outro cateterzinho ou aquela máscara oferece. E esse dispositivo, ele fica no paciente todo o tempo, ele é conectado a um aparelho específico que vai fazer essa mistura e concentração de oxigênio, e ela é também aquecida, porque altas doses de oxigênio precisa ser umidificada e aquecida. Esses aparelhos geralmente são caros, geralmente estão sendo usados em hospitais particulares, alguns outros lugares alugam, mas precisa ter uma monitorização contínua para utilizar. Por quê? São altas concentrações. O meu paciente está precisando de muito suporte de oxigênio. Então, é um paciente que precisa, é um sinal amarelo para nós ali. Ok? Aí a gente vem para outra pergunta. O médico falou que eu vou precisar fazer VNI. O que é isso? Falou uma tal de pressão positiva. Eu nunca ouvi falar isso na minha vida. O que é VNI? É aquele tubo que põe na boca? Se for, eu não quero. Não. VNI nada mais é que ventilação não
invasiva. Então, uma ventilação que será feita no paciente de forma não invasiva. Não invasiva porque não vai introduzir nada em nenhum orifício do paciente, tá bom? Essa ventilação não invasiva, ela é feita com o auxílio de um ventilador mecânico, sejam ele de uns simples a aparelhos mais complexos que a gente tem dentro da UTI, mas ele é feito sempre com um ventilador. E a gente também tem vários tipos de interfaces, dispositivos no mercado hoje, mas todos eles são VNI. Um dos muito raros, eu mesmo no meu trabalho nunca utilizei, é esse daqui que parece uma pronguinha, a gente chama pronguinha, ele parece um narizinho de elefante. Ele coloca só no nariz e veda, e aí esse canozinho aqui é ligado no ventilador. Eu nunca vi na minha prática, muito menos no SUS, então ele é mais raro, mas é só para falar para vocês que existem. Geralmente, esses tipos de dispositivo é utilizado para pacientes que usam CPAP para dormir, que é um ventiladorzinho que ajuda o paciente a dormir, que faz uma ventilação. E aproveitando, falando do CPAP, ele não é recomendado para tratar os pacientes com COVID. A pessoa tem lá o aparelho, o voo, não sei quem usa para dormir. Não utilizem aparelhos também sem orientação de um profissional da saúde. A gente tem os mais comuns, que é esse daqui, que ele é nasal e facial, ele tampa o nariz e a boca e fixa no paciente. Ele permite que o olho fique aberto, sem tampar, né, para a pessoa poder ter mais conforto. A gente tem esse daqui que tampa todo o rosto do paciente. E a gente tem esse daqui que veio agora da notícia, né, de que o pessoal lá do Ceará vai começar a produzir aqui no Brasil. Esse tipo de dispositivo, ele chama helmet, ele já existia fora do país, né, uma patente externa, e aqui do Brasil ele vai chamar elmo. Mas ele também nada mais é do que um dispositivo de ventilação não invasiva. Todos esses que eu mostrei para vocês, todos são VNI. Todos são a mesma coisa. A única coisa que muda é a interface, é a maneira que eu acoplo ele no paciente. Porque tem uns pacientes que acoplam melhor nessa daqui, porque não fica dando pressão no rosto, porque aquelas outras máscaras, elas precisam estar bem vedadas ao rosto para a pressão não vazar pela lateral da face. Então, às vezes pode ficar desconfortável. Então, o elmo chega para dar um pouco mais de conforto, porque ele parece mesmo um capacete. Posso ficar quantos dias e quanto tempo nessa VNI? Quando a gente, e geralmente é o fisioterapeuta mesmo que aplica esse dispositivo no paciente, é o fisioterapeuta que vai ajustar os parâmetros, que vai colocar, que vai tirar, que vai definir qual interface adequa melhor. Geralmente é o fisioterapeuta mesmo. E aí a gente, quando coloca o paciente nessa máscara de VNI, a gente já tem que observar uma melhora dessa respiração rápida. E a gente tem que observar uma melhora na oxigenação e a gente tem que ter uma diminuição do esforço para respirar. Então, é um tipo de tratamento. Se o paciente chega desconfortável, eu coloco a VNI, que é uma pressão positiva, e aí eu não vejo nada disso diminuindo, nem as vezes que a pessoa respira, nem o esforço que ela faz para respirar, e a oxigenação também não melhora. Isso já é um indicativo para a equipe que, às vezes, a máscara de VNI não está ofertando o que o paciente precisa. Geralmente, quando dá certo, quando coloca e a pessoa fica bem, a gente utiliza uns períodos de terapia de até 2 horas. Elas geralmente ocorrem 3 vezes ao dia, porque a gente tem fisioterapeuta no hospital, pelo menos na maioria dos hospitais, de manhã, à tarde e à noite. Então, faz 3 vezes ao dia e precisa ter uma equipe capacitada e monitorização contínua. O
que isso quer dizer, Sara? Não é chegar lá, colocar a máscara no paciente e ir embora e deixa o paciente lá. Não. Lembra que eu falei para vocês que nessa parte de tratamento a gente está vindo do paciente mais simples para o mais complexo? Então, se esse paciente já está precisando de pressão positiva, ele é um paciente que eu preciso ficar muito pertinho dele, ali beira-leito, para poder avaliar se ele está melhorando ou se ele está piorando. E aí a gente colocou, está fazendo a VNI e o paciente vai evoluindo mal. O que é evoluir mal? Ah, doutora, quando ele coloca a máscara, ele fica muito bem. Mas quando tira a máscara, ele volta com a falta de ar tudo de novo. Aí a gente está tendo que pôr a máscara de novo. Bom, se isso começa a acontecer, se a VNI não consegue me ajudar a melhorar a minha falta de ar, e agora? Meus queridos, eu vou falar isso para você, porque eu não sei se isso pode acontecer com alguém que está me vendo, ou se algum familiar da sua, a pessoa conhecida. Se a VNI não está funcionando, não é porque você não se esforçou para fazer, não é porque você não cooperou para fazer, até porque é uma máscara bem desconfortável, ela não é confortável, tá bom? Ela machuca porque ela faz pressão na face. As maioria das máscaras que a gente tem, elas cobrem todo o rosto, então ela resseca muito o olho, resseca o nariz, resseca a boca. A pessoa, na hora que está no tratamento, ela não pode tirar para tomar água, não pode tirar para conversar. Ela precisa ter um lugar específico para fazer, com um quarto isolado, para não contaminar os profissionais. Então, é um difícil manejo. E se não está dando certo, não é porque a equipe falhou em ofertar a ajuda, e não é porque você não ficou bem, não se acalmou, não respirou de uma certa forma. É porque, infelizmente, a doença está exigindo mais do que essa máscara consegue ofertar. Eu já tive muitos pacientes que, quando isso daqui acontecia, a máscara não ajudava mais, eles fechavam o olho e falavam assim, eu vou conseguir. E, infelizmente, a hora que a equipe tem que chegar para esse paciente e ter uma conversa muito franca. Todos nós da equipe que optamos pela intubação, que é a tão temida intubação. Todo mundo acha assim, ah, meu Deus, entubou, morreu. Não, meus queridos, não é porque a pessoa está sendo entubada que ela vai morrer. Se ela não for entubada e ela tem indicação de ser entubada, ela irá morrer de toda forma. Só que a intubação, ela vem para substituir a função do pulmão. Eu estou com Covid, eu estou respirando cansada, eu já fiz a VNI, ela não me ajuda. O diafragma, que é o músculo que faz a respiração, ele é um músculo. Ele fadiga, entendeu? É como se eu estivesse correndo numa maratona há vários dias sem descanso. E uma hora esse músculo irá fadigar. E se esse músculo fadiga, a pessoa não respira mais. Então, quando a equipe chega para a família, chega para o paciente e opta pela intubação, é porque o pulmão e o músculo da respiração não está aguentando mais. A doença evoluiu e agora a gente precisa assumir o controle da respiração para esse paciente. Então, isso não é somente no Covid, em todo o âmbito da terapia intensiva de várias doenças. A intubação ela é feita para a gente poder assumir o controle da respiração desse paciente, dar tempo para esse pulmão descansar, para esse músculo descansar, para ele passar por essa fase inflamatória, essa fase infecciosa, e aí quando o paciente tem a melhora, a gente faz a extubação, que é a retirada desse tubo. Então, não entendam, não mistifiquem que a intubação é uma sentença de morte. Não é porque intubou que morreu. Se teve a indicação de intubar, é porque o paciente estava muito grave. E a gente, na verdade, está tentando salvar o paciente quando realiza a intubação. Então, se a VNI não está conseguindo, a equipe irá decidir pela intubação do paciente. Sara, o que é intubação?
A intubação é a colocação de um dispositivo que vai dentro da boca do paciente, passa aqui pelo pescoço e fica lá dentro do pulmão. E aí essa outra pontinha aqui, ela é conectada no ventilador mecânico, e aí quem vai respirar pelo paciente agora é o ventilador mecânico. Não precisam se preocupar que todo esse procedimento invasivo, ele é realizado com o paciente sedado, ele não vê e não sente nada. Então, a gente tem uma conversa muito franca com o paciente, porque a gente está falando para ele que vai colocar um tubo na boca dele. Então, quando a equipe vai realizar esse procedimento, o paciente ele é sedado, ele é feito um analgésico muito forte para ele não sentir nada, e enquanto ele estiver com esse tubo na boca, com o ventilador respirando por ele irá ficar sedado para ele não sentir dor e nem desconforto. Porque, convenhamos, um tubo passado no meio da garganta da gente não é uma coisa agradável. E o que é, então, essa ventilação mecânica? É o paciente fica lá conectado no ventilador, então tem o tubo que fica lá dentro, né, do paciente, e o dispositivo que conecta no ventilador. O ventilador vai dar a mesma pressão positiva que era dada na VNI e também irá ofertar concentrações de oxigênio. Então, o ventilador ele vai fazer essas duas coisas de forma bem simples, explicando para vocês, e ela vai assumir o papel de pulmão nesse momento do paciente. E precisa ter sempre um profissional lá também, olhando para ver como é que esse paciente está. Geralmente, a maioria dos hospitais, quem gerencia essa ventilação mecânica é o fisioterapeuta. Então, o fisioterapeuta faz os ajustes iniciais, maneja tudo ali e dá assistência a esse paciente. O que é pronação? Sara, falaram que o meu paciente, o meu familiar, o meu conhecido, ele está pronado na UTI, ele está de barriga para baixo na UTI, e eu fiquei sabendo que quando faz isso é porque assim, o paciente vai morrer e não tem mais nada para fazer, e aí eles colocam o paciente de barriga para baixo. Não, meus queridos, a pronação é, na verdade, a nossa linha de frente. É, na verdade, quando a gente intuba e vê que, apesar dos ajustes do ventilador, a oxigenação do paciente não melhora, a gente tem lá os nossos protocolos, a gente opta pela pronação como primeira opção. Então, não é a última. Então, se o seu paciente seu familiar está pronado, na verdade, é uma linha de frente que a gente tem de primeiras opções, que tem mostrado bons resultados, porque a gente consegue fazer com que a respiração fique, de certa forma, melhor, tanto o paciente quanto no ajuste no ventilador. Então, se a pessoa está pronada, não precisa ficar triste, nem achando que, pronto, é o último recurso que tem. Não, é um dos primeiros recursos que a gente utiliza. Depois que a gente passou toda essa fase que a gente chama aguda, essa fase infecciosa, que o vírus está ativo, que a pessoa está precisando ficar ou isolada em casa, ou apenas com um cateterzinho, ou ela passou por todo esse mundo da UTI com intubação e ela começa a apresentar melhora, ela já começa o processo de reabilitação, onde ela estiver, em casa ou no hospital. Então, quando que vai começar, Sara? Quando essa fase inflamatória passou. Por quê? Se eu estou com Covid agora, estou nos meus dias iniciais de Covid, acontece um processo inflamatório muito grande no meu corpo. Se eu decido hoje, nossa, eu lembrei da Sara falando que a atividade física faz meu pulmão melhorar, então agora eu vou correr 3 quadras, 4 quadras, não.
Quando o corpo está passando por um processo inflamatório, está na fase aguda, no início, a gente não pode exigir muito desse corpo. A gente precisa deixar que as reservas que o corpo tem sejam para combater a doença. Então, nesse momento inicial, você não vai virar um maratonista. Você vai deixar o seu corpo passar por essa fase inflamatória e quando você tiver melhorar, você vai fazer a reabilitação, que é correr atrás do prejuízo, a correr atrás das sequelas deixadas. E também ela começa no hospital. Então, lá dentro do hospital, a fisioterapia já começou. O paciente pós-Covid, ele não fica esperando chegar em casa para começar a se tratar. Então, a gente vai fazer muito exercício cardiopulmonar para melhorar a capacidade pulmonar e do coração. O Covid, hoje, nós sabemos que ele não é somente uma doença pulmonar. Ela atinge cérebro, ela atinge pulmão, ela atinge coração, ela atinge os rins, ela atinge os músculos do corpo. Então, ela é uma doença sistêmica. E o fisioterapeuta vai trabalhar na reabilitação dessas partes, principalmente musculares e cardiopulmonar. Lá dentro do hospital, quando o paciente tem condições de iniciar, a gente já começa exercício lá mesmo. Nessa foto aqui, o paciente ele ainda está entubado, ele está com um tubo na boca, ainda está ligado no respirador e ele está pedalando. Que a gente tem uma bicicletinha lá que a gente consegue utilizar, que ela é só o pedal, e o paciente começa a fazer exercícios dentro do hospital. Depois que esse paciente vai melhorando, e às vezes ele não sai do ventilador, mas já acorda bem, dá para reabilitar os músculos, ou às vezes ele já sai do ventilador e reabilita. Então, se às vezes ele não sai do ventilador, a gente consegue até mesmo sentá-lo na beirada da cama para fazer fisioterapia. Então, essa paciente aqui, ela está sentada, entubada ainda, ligado no ventilador. Esse aqui é o ventiladorzinho dela, está lá com um tubo na boca e ela fica sentada na beirada da cama para ganhar força muscular. Por que já começa no hospital? Esses pacientes ficam muitos dias sedados. Se você fica inerte, deitadinho lá na sua cama, nosso corpo ele é muito inteligente. Tudo que a gente não usa, ele tira. Então, se eu estou deitado, não estou utilizando os meus músculos, aquilo ali é tudo coisa desperdiçada, recurso desperdiçado no corpo. Então, ele começa a perder massa muscular. E esse paciente vai precisar reabilitar tanto o pulmão quanto os músculos. Quando ele vai ficando melhor, olha lá, a gente consegue até andar com o paciente na UTI. E ele leva lá o ventiladorzinho dele. Isso daqui desprende gente, recurso. Não vou falar para vocês que eu ando com o paciente Covid lá na minha UTI, não, porque infelizmente não é a realidade hoje. Hoje nós estamos passando na segunda onda. Nós estamos, na verdade, muito mais com pacientes pronados do que pacientes andando. Mas os que têm condições de fazer, a gente vai estimular, sim. E essa reabilitação ela acontece depois nas enfermarias ou mesmo quando o paciente vai em casa. A importância de um fisioterapeuta no pós-Covid, principalmente no pós-auto-hospitalar, é conseguir ganhar essa capacidade cardiopulmonar, mas a gente tem que estar monitorando, vendo. Por quê? Muitos pacientes ainda reclamam de muito cansaço e falta de ar, mesmo depois de meses que o Covid passou. E às vezes a saturação ainda cai quando faz o exercício. Então essa é a importância de ter um fisioterapeuta respiratório que vai monitorizar a resposta do paciente frente ao exercício físico. Eu trouxe essa imagem desse aparelho porque muitos de vocês não me conhecem, eu sou fisioterapeuta hospitalar já há 6 anos, eu tento embasar o que eu uso com os meus pacientes nas melhores evidências científicas que temos. Eu sou cristã, eu acredito em milagres, mas eu acredito também que um dispositivo que não tem finalidade adequada para tal meio, não é porque eu acredito em Deus que aquilo lá vai funcionar. Então, eu trouxe esse dispositivo porque ele está sendo muito utilizado. Só que esse dispositivo aqui, ele
tem evidências, baixas evidências, poucas evidências, em pacientes que fizeram cirurgia cardíaca ou abdominal. Então, paciente de cirurgia que foi lá, operou o coração, operou alguma coisa na barriga, utilizou isso aqui, os estudos têm mostrado, tem resultado. Para pacientes com doenças pulmonares, não. Então, eu não indico esse dispositivo aqui, eu como fisioterapeuta Sara não indico. Eu indico outro dispositivo. Esse daqui, que ele tem uma carga linear que vai me ajudar a tratar o meu paciente. Então, assim, está precisando de muita gente para reabilitar, mas não é porque qualquer um aparece também que a gente acredita em tudo. Pesquisem, se informem, tá bom? Se eu não tenho condição de comprar nada disso, a melhor terapia é a caminhada. Então, vá fazer caminhada, sobe e desce escada, faz agachamento, em casa mesmo, a gente consegue ganhar muita coisa. Mas tenha sempre a orientação de um fisioterapeuta para poder trilhar esse caminho junto com você. Eu acho que eu falei bastante, mas espero que tenha esclarecido muitas dúvidas. Eu agradeço muito todos vocês que estiveram comigo nesse período e muito obrigado e protejam-se. Então, Sara, muito obrigada, muito esclarecedor. Eu queria fazer algumas perguntas, porque eu acredito que isso pode talvez atender também perguntas dos nossos telespectadores aí. Claro. Olha só. Tem uma posição melhor? Tem diferença se eu uso o oxímetro em casa, se eu estou deitado, se eu estou sentado? Isso faz diferença? Não tem diferença, mas o oxímetro ele pode ter algumas interferências. Igual, por exemplo, se eu coloco o oxímetro e eu estou de esmalte, dá diferença, tá? Porque a leitura do oxímetro ele é feito aqui na unha, não é na pulpa digital, é na unha. Então, o esmalte pode dar interferência, principalmente esmaltes de cor escura. E também a pele negra, por essa alta pigmentação também, ela pode ter algum tipo de interferência, tá? Então, a posição não tem problema, mas agora o esmalte atrapalha bastante. Ok. E você falou aí que tabagistas podem dar o oxímetro da I88, né? Uhum. Pessoas mais idosas, mais sedentárias, acamadas, também pode ter esse oxímetro, assim, essa medida menor? Pessoas que já têm acometimentos pulmonares, eu falo mais o tabagista porque a gente já tem muito bem descrito isso na literatura, mas se a pessoa já não tem doenças pulmonares recorrentes, né? Então, o esperado é acima de 92 mesmo. 92 é uma saturação boa, 93 é uma saturação boa. Principalmente se for uma pessoa que já é idosa, já é acamada e já tem um histórico de saturação que gira em torno disso, então se na hora que eu meço e tá isso também não é preocupante, porque já é o normal dessa pessoa. Tá, pessoas com asma, bronquite. Isso. O asmático, ele às vezes pode ser que ocorra na hora da crise, né? Mas geralmente ele satura bem. Ele satura acima de 92. Ok. Você também deixou claro pra gente que é bobagem ficar pensando que eu vou ficar enchendo balão e aí eu estou deixando minha musculatura mais forte. Uhum. Talvez até menos do que antes, mas enfim, isso não vai ser realmente significativo, né? Mas o que eu posso fazer, então, mesmo que se eu fui sedentária, agora eu ainda não estou com Covid e eu queria fazer alguma coisa para melhorar a minha saúde. Então, o que eu devo fazer? Então, o exercício físico, ele além de aumentar força muscular, ele também trabalha a capacidade cardiopulmonar. Então, ela vai aumentar a capacidade do pulmão. Se eu estou hoje assistindo isso, eu não tenho Covid, não tenho sintomas gripais, sou sedentária e não faço nada. O que eu vou começar a fazer? Atividade física. Vou fazer exercício em casa. Hoje a gente tem uma gama de exercícios no YouTube que a gente consegue colocar lá e imitar. Vou fazer uma caminhada, vou lá no meu prédio subir e descer a escada. É chato, gente, fazer de máscara? Mas precisa fazer se você for sair da sua casa. E é isso, é aquilo que eu falei. A gente precisa ter um saldo positivo lá no banco. Então, eu preciso ter recursos, porque se alguma doença me acometer, seja ela qualquer que for, eu preciso ter alguma coisa para gastar.
né? Então, eu preciso fazer a atividade física. Dispositivos que a gente pode utilizar, igual eu mesmo, sou jovem, posso utilizar aquele que eu falei do final. Ele é um treinador de musculatura inspiratória. Ele vem com uma carga, sabe, Janine, que você regula. Ele é como se fosse um halter, um pezinho de academia para o pulmão. Então, igual, por exemplo, ele tem cargas lá de 1 a 9, eu começo na carga 1, faço as respirações nele, mas tem que ter orientação de um fisioterapeuta para titular essa carga, e aí eu posso fazer exercícios em casa com aquela carga. E à medida que eu vou ficando com o pulmão mais forte, com aquela carga, eu aumento. Então, eu gosto de indicar aquele, porque aquele lá tem comprovações de melhora em doenças pulmonares, principalmente em pacientes enfisematosos, que são o DPOC, isso já é claro na literatura, e é uma carga linear, que ela sempre será a mesma na forma que eu ajusto. Aquele da bolinha, ele é a fluxo, a resistência é variável, a respiração tem que ser feita de uma certa forma, então, e ele tem bons resultados em cirurgias cardíacas e abdominais, que não é o nosso caso atualmente no COVID. Então, além do exercício, se eu já quiser fazer uma fisioterapia, eu não vou chamar preventiva para COVID. Na verdade, eu vou fazer uma fisioterapia para melhorar o meu estado de saúde. Então, se eu já quiser melhorar minha capacidade pulmonar, eu posso utilizar aquele lá prévio, não na reabilitação, mas na prevenção em casa. Aquele lá oferece uma carga pulmonar e vai aumentar a capacidade pulmonar. Mas, infelizmente, encher balão e cheirar flor, não. Sara, e eu tive Covid, estou falando aqui hipoteticamente, embora eu tenha tido mesmo. Oh. Mas eu não tive nenhum sintoma. Sim. Mas uma pessoa, né? Ela está com Covid, ela está em casa, ela não precisa de internação, ela não está precisando de oxigênio, mas ela viu que na tomografia que o pulmão dela está comprometido, mais ou menos 20%. Tem alguma coisa? O que ela deve fazer? Pessoas que têm COVID, estão com Covid positivo, independente do comprometimento, seja ele 25, 50, 75, tanto em casa quanto no hospital, nessa fase aguda, o paciente ele fica em repouso. Ele fica, mas repouso eu entendo que não é ficar deitado na cama lá sem poder fazer nada, não. A gente estimula ele a fazer as atividades de vida diária, que é ir no banheiro, ficar durante o dia mais sentado numa cadeira, ir para a cama mesmo, somente para dormir e preferir posturas lateralizadas, tá bom? É falado muito para o paciente ficar deitado de barriga para baixo, mesmo sem estar entubado, que é a prona, acordado. No entanto, muitos estudos não mudaram diferença no desfecho. Tipo, quem fica deitado de barriga para baixo não melhorou e nem piorou. Na verdade, não muda nada. Mas se é uma posição que a pessoa acha confortável, ela pode fazer. Então, se você está com Covid ativo, é o repouso. É aquilo que eu falei, porque a gente não pode estimular essa fase inflamatória, não pode cobrar mais do corpo do que ele já está lutando com essa infecção no corpo. Então, esses primeiros dias, a gente não vai fazer exercício. Você vai ficar em casa, vai ficar isolado num quarto, vai comer bem, vai tomar muito líquido e depois que passar dessa fase dos 14 dias, você pode começar um programa de reabilitação. Ótimo, acho que isso é bem esclarecedor. É bacana. Ok. Se você tiver mais alguma coisa que lembrou aí diante das perguntas. Não, eu acredito que é mais isso mesmo. Foi muito bom as perguntas, que a gente acha que por mais que eu falei um tempão aqui, a gente esclarece tudo, mas às vezes quem está de lá pensa nisso que você falou, eu acho que ficou claro. Se tiver algumas dúvidas ao longo, a gente marca outro encontro também, a gente vem, eu estou à disposição. Obrigadão. Muito obrigada pelo convite.